falar dessa história do Trump começando a colocar os olhinhos no Brasil, quero que eu vou falar uma coisa que vocês odeiam. Eu avisei. Lá na eleição do Trump, quando eu vi uma galera progressista, até de esquerda mesmo, falando o Trump é melhor pro mundo que o Biden, eu falava, o Trump tem um olho muito forte pro Brasil, pra América Latina, ele vai encher o nosso saco. A galera, não, que isso, ele não é intervencionista. Ele está sendo. E aí, ele tem, aos poucos, tomado uma série de atitudes contra diversos países da América Latina. Ele foi para cima do México, ele foi para cima do Panamá. Ele tem acordos, a gente tem um cinturão trumpista na América Latina, que pouca gente fala, que é Bukele, Noboa no Equador, Bukele em El Salvador, né? Argentina com Milei, o Paraguai, sim, o Paraguai. E a gente tem alguns países de resistência, ou esquerda ou progressista. E aí, a gente viu o Trump começando a botar as asinhas de fora aqui para a região. E agora está sendo ventilado, e eu chamo isso ainda de uma conversa de bastidores, uma fofoca geopolítica, porque a gente não teve isso ainda de fato, de que ele quer livre acesso a algumas bases no Brasil que foram construídas durante a Segunda Guerra Mundial. São lugares tanto em Natal, como também Fernando de Noronha, mas o fato não é a localidade, o fato já é um discurso de intervenção à soberania alheia, dizendo que os Estados Unidos têm que usar esse pedaço de terra. Mais ou menos um mês atrás, o chefe do Pentágono dos Estados Unidos falou que a América Latina era o quintal americano. E se a gente juntar tudo isso ainda com essa política do Trump de tentar colocar grupos de narcotráfico da América Latina como grupos terroristas, a gente percebe sim que há um processo de expansão do Trump dos Estados Unidos para a América Latina. Tem o intuito sim de trazer a política expansionista dele para a nossa região e está sendo mais rápido do que eu imaginava. Porque eu vou ser bem sincera, eu estava achando que as coisas iam começar a piorar pra gente a partir de 2026, mas pelo jeito não, elas vão começar a piorar. Elas já estão começando a piorar, mas elas vão começar a piorar mesmo agora em meados de 2025. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, a Argentina aceitou tipificar os grupos de narcotráfico, os grupos de questionamento ao governo, porque nem todos são grupos de narcotráfico, tá? Como grupos terroristas, ou seja, ela aceita isso e, consequentemente, ela aceita uma possível intervenção americana no território argentino. Segunda coisa, o Panamá não conseguiu segurar a barra de levantar a voz contra o Trump, inclusive o Panamá saiu da Rota da Seda. Terceira coisa, o Brasil negou tipificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, porque o Brasil entendeu que isso aí não tem relação com controle de segurança, e sim com invasão de soberania. Eu vou chamar a atenção para duas situações que aconteceram nesses últimos 24 horas. Primeiro, a gente está com o Lula na Rússia, né? E a mídia está batendo no Lula porque ele foi para a Rússia para comemorar a vitória contra os nazistas, como se isso não fosse algo importante. E hoje é dia 10 de maio, durante a coletiva do Lula na Rússia, ele deixou bem claro que a América Latina não é o quintal dos Estados Unidos. Ele falou de forma direta. Lembrando que nessa visita do Brasil à Rússia, o Brasil assinou vários acordos bilaterais com a Rússia. A gente ainda não viu a totalidade desses acordos, mas é bom sempre dar uma olhada, porque houve um estreitamento grande de laços. Depois da Rússia, o Lula ele vai para a China, para a reunião CELAC-China. E nessa reunião CELAC-China vão ser desenvolvidos vários acordos também, tanto entre a CELAC, que é a União dos Países da América Latina e Caribenhos, com a China, como também acordos bilaterais e alguns serão de cooperação estratégica. E aí, saiu uma entrevista muito boa na New York, que para mim é uma das melhores revistas que tem sobre política. Mas ele é americano, mas ele é uma das melhores que tem, com o Lula. E eu já vi uma deturpação dessa entrevista na outra rede, para ver que a gente está lidando assim com fogo pesado. E o fogo pesado, a defesa da soberania brasileira, não tá vindo só da mídia hegemônica não, tá? Tem canal progressista aí que tá estranho o negócio. Mas vamos voltar aqui. Nessa entrevista da New York, o Lula ele faz um chá de revelação muito pesado, muito pesado. Eu aconselho, inclusive, vocês googarem essa entrevista. Mas eu não sei inglês, não tem problema. Lá em cima da página tem uma ferramentazinha que você aperta e ela traduz toda a entrevista. Nessa entrevista é uma entrevista pesada, tá?
onde ele deixa muito claro que a gente está sem risco eminente de perda de soberania por toda a América Latina. Ele comenta que o México não conseguiu se manter ativo, né? Teve que ceder para o Trump. Ele comenta que até a Venezuela teve que ceder e a Venezuela teve que ceder mesmo para o Trump. Ele mostra a situação do El Salvador tendo relações a ponto de receber, né, os imigrantes deportados. Para mim, El Salvador vai virar um grande campo de concentração do Trump aqui na América Latina. Então é uma entrevista pesada mostrando, olha, a situação é muito ruim e a única forma da gente conseguir resistir é sim tendo boas relações com a China e com a Rússia. A verdade geopolítica é o seguinte, nós estamos vivendo uma nova ordem mundial, nós estamos vivendo uma nova organização mundial com a ascensão do sul global e isso não vai ser aceito de forma pacífica. Além disso, essas potências que ainda podem resistir aos Estados Unidos, principalmente a China, e o Lula ele faz uma fala muito forte à China nessa entrevista, nós precisamos ser aliados desses grupos porque a situação está ficando muito complicada. E aí quando vocês me perguntam assim, Bia, e essa história das bases do Natal, de Fernando de Noronha? É o contexto da perda de soberania, é o contexto da intervenção americana no nosso território. Uma intervenção que, se a gente não abrir o olho, pode ser tão brutal quanto a intervenção americana que a gente teve nos anos 60, 70 e 80.